Depressão é algo químico? É algo psicológico? E caso seja algo psicológico, o que isso quer dizer? Quais são as origens reais, psíquicas de um quadro depressivo? Tem muita confusão sobre esse tema e é por isso que no vídeo de hoje eu vou explicar direitinho, de uma forma muito clara, qual o mecanismo psicológico que explica, que está por trás de um quadro depressivo. Então confira esse vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Abud, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, o maior canal de saúde mental do Brasil. Então hoje eu vou explicar de uma forma muito simples as causas da depressão, porque isso é importante para a gente tirar, claro, mitos, ideias erradas e também para o autoconhecimento, mas principalmente para a gente entender onde nós temos que focar, onde que nós temos que atacar. Quais são as peças que a gente tem que mexer para superar, vencer a depressão de uma vez por todas? Porque o grande motivo que faz com que um quadro depressivo não seja tratado, que a pessoa não melhore, claro, pode ser que não seja depressão, diagnóstico, mas uma vez que seja, porque o tratamento ele foca uma ou mais do que uma, duas causas no máximo, ele não foca todo o conjunto. E a boa notícia é que nós temos sim estratégias muito práticas, eficazes, nem sempre com medicação, que pode mudar esse circuito da depressão e fazer com que a pessoa recupere o colorido, o propósito, o prazer pela vida. Mas de uma forma geral, a depressão, e isso eu falo na maratona Supere a Depressão, mas de uma forma geral eu gosto de dizer que a depressão ela tem três grandes causas e três grandes motores. Causa, motor, como assim? Causa é aquilo que tem que ocorrer tanto no corpo quanto na mente da pessoa para que a depressão se desenvolva. E os três motores é porque uma vez que a depressão começa, ela se mantém, ela tende a se perpetuar, ela se autoalimenta. Por isso que aquela ideia errada, falar, ele está deprimido porque o ambiente está ruim, vamos tirar ele do emprego, vamos mudar ela, de casa, vamos para um lugar mais bacana, a depressão naturalmente vai melhorar. Isso às vezes não acontece, porque muitas vezes esses motores, essas engrenagens, elas mantêm o quadro depressivo. Isso é uma falsa ideia, é um erro que infelizmente muita gente ainda tem em mente. Então, nas causas, a gente tem causas tanto genéticas, mas a genética ela sempre pode ser mudada, porque a genética ela é ativada ou não com base em padrões de pensamentos, de ações, de conexões que nós fazemos na vida. Então a genética ela pode sim ser ativada ou silenciada. A gente sempre pode mudar a genética. Hoje a gente sabe disso. Tem causas relacionadas à história de vida e aí sim entram as causas psicológicas que a gente vai falar hoje e causas do estilo de vida que nós levamos. E os três motores, que uma vez que ela começa, tem questões relacionadas a padrões de pensamentos, sentimentos e ações, tem questões relacionadas a componentes inflamatórios e componentes químicos. Muita gente fala da medicação, a medicação ela atua em um dos motores, mas existem vários outros mecanismos e nós podemos ativar e mudar esses motores através de outras técnicas que não necessariamente são técnicas medicamentosas. Mas mesmo que você necessite de medicação, isso quem define é o seu médico, existem outras maneiras de você potencializar o efeito da medicação e aumentar a chance de você, depois de um tempo, sob supervisão, conseguir desmamar e permanecer bem. Mas vamos entender então esse componente aqui, tá? Que quando a gente fala que algo é psicológico, o que raios a gente quer dizer com isso, né? Fica uma coisa meio vaga. Bom, a ideia é, tem muitas teorias psicológicas, muitas teorias para a depressão, desde a psicanálise, psicologia junguiana, tem uma série de teorias, todo mundo tem uma boa ideia, né? Por que o quadro depressivo ocorre. Mas
A grande questão é que a gente pega as teorias, começa a analisar e ver se de fato elas se comprovam, ou seja, estudar, ver se isso de fato faz sentido e principalmente estudar se nós mudarmos o que essa teoria está falando, se isso leva à melhora. E aí eu peguei aqui as duas principais teorias, porque são as duas teorias que nos dão ferramentas para de fato melhorar, superar e manter a depressão bem, digamos, afastada, manter a depressão quietinha, silenciada, para a gente poder aproveitar a vida. Então essas são as duas principais, não são as únicas teorias. Por quê? Porque se a gente ataca essas causas, a gente sim consegue melhorar a depressão da melhor forma que, enfim, o estudo da psicologia consegue dizer. Então assim, como é que são essas causas psicológicas? Isso baseia em experiências negativas em qualquer momento da vida. Normalmente elas ocorrem na infância e na adolescência porque é onde o nosso cérebro está aprendendo mais fácil, ele está mais sensível às coisas. Mas claro, todas as experiências negativas que nós podemos ter ao longo da vida, elas podem levar a esse mecanismo. Quando a gente tem uma experiência negativa, a experiência negativa ela precisa ser repetida. Ou seja, a gente precisa ter uma sucessão de experiências negativas. Dificilmente uma experiência só vai levar a um quadro depressivo, pode levar a outros quadros, mas a gente precisa ter uma certa constância nessas experiências. E quais são os dois elementos que fazem com que a experiência negativa possa, enfim, ativar esse circuito da depressão? Não é toda a experiência negativa. O que os pesquisadores observaram é que a experiência negativa que tem uma sensação de falta de controle, o que é isso? É a pessoa perceber que não existe nada que ela possa fazer, que ela é incapaz de mudar ou de sair, de fugir desse ataque. Ou seja, está ocorrendo algo ruim, uma agressão, e eu sou impotente, eu não tenho como me livrar disso, não há nada que eu possa fazer que vá me fazer ou resolver ou fugir. Eu sou incapaz, eu não tenho controle sobre quando eu vou receber essa pancada. E uma diminuição de afeto. O que é isso? Afeto é uma conexão com outra pessoa, a gente sentir que existe uma outra pessoa que entende o nosso sofrimento. E a gente sentir que o nosso sofrimento ele é compartilhado. Por N motivos o cérebro humano evoluiu para que esta conexão seja muito importante. Isso não é uma questão, digamos, filosófica, é algo bastante estudado da psicologia evolutiva. O ser humano evoluiu para ter esta necessidade e se manter bem quando ele sente que existe uma outra pessoa que entende o sofrimento dele. Isso fez com que a gente vivesse em sociedade muito bem e isso fez com que a gente sobrevivesse. Então, se a gente tem experiências ruins, repetidas, que eu não consigo controlar, ou seja, eu não consigo fazer nada para aquilo melhorar, é totalmente alheio à minha vontade, eu não tenho capacidade de fazer com que o sofrimento acabe e eu não tenho ninguém ali que está sentindo da mesma forma que eu. Eu tenho um sofrimento intenso, estou solitário, solitária. Não sinto que ninguém consegue compreender ou ligar para o meu sofrimento. Isso faz com que o nosso cérebro ele comece a formar uma crença, um padrão de pensamento. Então aqui vem algumas crenças. Crenças centrais. Regras, suposições sobre o mundo, sobre a própria pessoa, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Existem várias crenças, né? Mas as mais comuns num quadro depressivo é uma crença de que eu sou incapaz. Uma crença de que o mundo é ruim e de que as pessoas, né? Eu estou sozinho ou sozinha nesse sofrimento. Então uma crença de que eu não tenho capacidade de mudar essa situação, de que qualquer coisa ruim vai acontecer e eu não tenho nada para fazer
em relação a isso. Então começa a gerar essas crenças e o que acaba acontecendo? Faz com que em algum momento da vida possa vir um gatilho. O que é o gatilho? Gatilho é algo que, um ataque que tirou alguma coisa importante, quer seja uma separação, um divórcio, uma perda de emprego, algum ataque que colocou uma coisa ruim ou tirou uma coisa positiva. Aí, com base nisso, a pessoa ela tende a entrar em um padrão de sentimentos, pensamentos e comportamentos. Sentimentos, pensamentos, comportamentos, e um vai alimentando o outro de desesperança. O que é isso? De que não adianta mais tentar, não adianta fazer, não adianta lutar, porque não há possibilidade de eu ter nada de bom, não há possibilidade de eu aliviar ou conquistar algo e eu só vou sofrer. Então, esse sofrimento é eterno, eu não tenho o que fazer, eu vou ficar quietinho e esperar esse sofrimento ou passar ou acabar comigo de vez. Eu não tenho mais esperança de sair disso. E aí o sentimento principal é tristeza e perda de prazer, angústia, aperto, pensamentos de inutilidade, de culpa e um pessimismo e um comportamento de isolamento e diminuição brutal do nível de atividades. Então, eu não sinto prazer, eu me sinto angustiado, triste, eu acho que eu sou inútil, que eu não tenho capacidade, a culpa, a responsabilidade pelas coisas ruins é minha e é um pessimismo, não tem como ficar melhor do que isso, não precisa, não vai dar certo, não tem jeito, não adianta tentar. E eu acabo me isolando, acabo diminuindo as minhas relações e isso faz com que eu tenha menos prazer ainda e menos capacidade de sair disso. Isso é a depressão. E assim são as causas psicológicas. A boa notícia é que, com base nesse entendimento, a gente consegue mudar isso e a gente consegue reverter. Porque existem dois tipos de terapia que mais se mostram eficazes para a depressão. São aquelas que mais funcionam e que em casos leves, moderados, funcionam tanto quanto medicação. E em casos graves, normalmente a pessoa vai precisar de uma medicação, só que essas terapias potencializam e ajudam a pessoa depois a diminuir, desmamar o remédio e ficar bem ao longo dos anos. Que é a terapia cognitivo-comportamental e um tipo de terapia interpessoal, interpersonal therapy. Essa daqui vai abordar os pensamentos, as ações, ou seja, vai ajudar a pessoa devagarinho a ir mudando os padrões de pensamento e as ações e manejando esses sentimentos e vai mudar as crenças, construir crenças novas e essa daqui vai focar no afeto. Por quê? Porque a pessoa com depressão costuma ter problemas afetivos e essa tipo de terapia vai ajudar a pessoa na comunicação e em lidar com situações de conflitos pessoais que normalmente estão presentes. Quais normalmente? Vai trabalhar luto, vai trabalhar disputa de papéis, que é basicamente as brigas, né? As brigas, os conflitos com pessoas próximas normalmente se dão por disputa de papéis. As pessoas, um quer entrar no papel do outro e isso não está muito claro. Lidar com mudança de função na vida. Como assim? Às vezes eu me aposento, a minha função que era de ser um trabalhador acaba ficando perdida, eu não sei como fazer, eu me separo, eu me divorcio, e agora, qual que é a minha função? Antes eu era um pai, eu era uma mãe, agora eu não sei, meu filho saiu de casa, eu fui demitido, ou seja, uma mudança na sua função e, em última análise, como que eu posso melhorar o meu isolamento.
eu ficar menos isolado e menos, digamos, sem capacidade de me comunicar de uma forma em que eu consiga me conectar e também que eu não fique submisso aos outros, que eu consiga me comunicar de maneira afetiva. Então, a gente fazendo esse treino de pensamentos, ações e mudando crenças e esse tipo de terapia que trabalha luto, disputa de papéis, mudanças de relações e isolamento, e com isso você tem a melhor chance de superar a depressão com ou sem remédios e se manter bem. É só isso? Não. Tem outras estratégias, atividade física, questões de alimentação que ajudam muito, mas isso é algo que é fundamental para o tratamento da depressão, certo? Bom, por falar nisso, eu queria então fazer um convite para vocês. No dia 24 agora vai lançar a primeira turma de 2021, ou seja, a primeira turma desse ano do meu treinamento para mentes depressivas, que nada mais é do que um treinamento online de TCC e com essa questão das relações de terapia interpessoal, de comunicação para a depressão. Por quê? Porque fazer isso online se mostra tão eficaz quanto fazer pessoalmente e isso pode levar sim a uma melhora muito significativa de um quadro depressivo seu ou de alguém que você conhece. Se você tem interesse em se inscrever no treinamento, em garantir a sua vaga, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai ser no dia 24 agora de janeiro, são 2 turmas por ano. E se você tem interesse, então garanta a sua vaga, que não temos tantas vagas disponíveis e normalmente elas costumam acabar rapidamente. Espero que você tenha gostado do vídeo e vejo você nos próximos vídeos, nas próximas lives. Um abraço e até lá!